Olá gente, tudo bem pessoal? Continuando o nosso vídeo, nosso material. É uma série de vídeos que a gente vai tratar sobre essas questões de combater os argumentos bíblico-homofóbicos, assim por mim denominados. Eu trouxe inicialmente no primeiro vídeo apenas uma base em 4 passos de como argumentar ou contra-argumentar em relação a esses argumentos que não têm fundamento. Então vamos lá, eu vou trazer hoje o começo, a primeira parte do resumo histórico, cultural e religioso sobre essa questão do texto bíblico e da questão homoafetiva. Mas antes, deixa eu me apresentar, né? Algumas pessoas estão achando que eu sou gay, mas eu não sou gay, tá? Sou um simpatizante da categoria, da classe, defendo seus direitos, mas não sou gay. Sou hétero, sou casado, tenho 2 filhas e sou muito resolvido nessa questão. E se eu fosse gay, não tinha nenhum problema. Eu me assumiria, viveria normal e seria feliz do mesmo modo. Eu combateria ainda mais a homofobia. Deixa eu resumir em 4 pontos, né? Quem sou eu aqui para vocês em relação a esses nossos vídeos que nós iremos fazer. Primeiramente, eu fui evangélico pentecostal durante quase 20 anos e vi muita coisa lá dentro. Então conheço a fundo o meio evangélico, tá? Eu estudei teologia, aprofundei. Eu conheço muito profundamente a Bíblia porque eu tinha um sonho de ser pastor. Só que me desiludi com todas essas aberrações que até hoje existem. Esse conhecimento teológico, bíblico-teológico, me levou a questionar essas bases mentirosas, desses preconceitos, desses falsos argumentos bíblico-homofóbicos. Então passei a combater e defender a comunidade LGBTQIAPN+, e também a combater qualquer outro tipo de preconceito, de violência, intolerância praticada com base em textos bíblicos, o que é pior, né? Então vamos trazer agora aqui para vocês o resumo histórico, cultural, religioso. Vamos lá. Quero trazer de uma forma cronológica e crítica, mostrando as transformações do povo hebreu até o cristianismo, destacando como a questão da homossexualidade foi entendida nos textos bíblicos e deixando espaço para a estratégia argumentativa, que é admitir a condenação dentro da cosmovisão deles, mas ao mesmo tempo mostrar que não se trata da homoafetividade como entendemos hoje. Aqui é o divisor de águas. A Bíblia trata em determinados contextos, mas não trata da homoafetividade como conhecemos hoje. Até porque na época não existia esse tipo de homoafetividade que conhecemos hoje. Aí que está o grande problema dos extremistas religiosos que usam o texto bíblico sem entendê-lo, sem conhecê-lo. Então você que vai aqui assistir, você vai conhecer a Bíblia, tá? De forma geral, para poder combater essas mentiras desses ditos evangélicos que atacam a comunidade LGBT, que é mais. PN+. Iniciando o nosso resumo, vamos fazer aqui um resumo das fases e mudanças culturais do povo hebreu até o cristianismo, né? Qual é a origem do povo hebreu? O povo hebreu surge por volta do ano 2000 a.C., ligado à figura de Abraão, migrando da Mesopotâmia para Canaã. Aqui nasceu o povo hebreu. Era um povo nômade, vivia viajando, trocando de lugar, tribal, eram tribos, vivendo em meio a culturas politeístas, quer dizer, culturas que acreditavam em vários deuses, e eles apenas em um. O grande diferencial foi a fé em um Deus único, que se consolidou lentamente, não foi de uma hora para outra, foi se consolidando com o passar do tempo. Sempre na condenação de outros povos, sempre condenando, reprovando, sendo intolerante com outros povos. Nessa fase inicial, as regras sociais e religiosas eram voltadas para a sobrevivência da comunidade. As regras sociais e religiosas, vou repetir, eram voltadas para a sobrevivência da comunidade. A sexualidade estava profundamente ligada à fertilidade e descendência, por isso tão condenada. A homossexualidade, por não garantir fertilidade, descendência. Claro, 2 homens não engravidam, né? Você não se esforça para se dizer isso é natural, já que gerar filhos era essencial para a continuidade da tribo. Então isso era um ponto muito fundamental, uma questão mesmo nacional, do povo, né? Do povo hebreu. Aqui, nessa fase, né?
Qualquer prática sexual que fugisse da função de gerar descendentes era vista como o desvio da ordem. Olha a origem da condenação da homossexualidade, da homoafetividade. Isso incluía adultério, relações fora do casamento e também práticas homossexuais. Entendidas não em termos de identidade, como conhecemos hoje, desde o século XIX. Não era assim que era entendido na época, mas como atos contra a procriação. Então vejam que, por uma questão de proteção do povo, dessa comunidade hebreia ou hebraica, se tinha essa condenação. Então é uma questão interna desse povo, não é nossa. Agora, após essa fase inicial, vem a próxima fase, que foi a lei mosaica e a identidade nacional. Séculos depois, Moisés, aproximadamente no século 13 a.C., que é o ano 1200 a.C., o povo hebreu se organiza como nação. A Torá, que é o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, registra leis que regulavam todos os aspectos da vida. O objetivo da lei era proteger a identidade do povo em meio a culturas estrangeiras idolátricas, porque não seguiam o mesmo Deus deles, a mesma prática religiosa. As proibições sexuais de Levítico 18 e 20, por exemplo, aparecem no contexto de separação do culto idolátrico cananeu, que incluía prostituição cultural, abuso ritual e práticas que desumanizavam pessoas. O contexto são as leis de santidade, está lá em Levítico 18 e 20. O chamado Código de Santidade tinha como objetivo diferenciar Israel das nações vizinhas, especialmente dos cananeus, que ligavam sexualidade a cultos religiosos. O sexo não era visto apenas como intimidade, mas como um ato de adoração a divindades da fertilidade como Baal e Astarote. As proibições não eram universais para toda a humanidade, mas identitárias para Israel, como sinal de santidade. Só isso. Vamos ver em detalhe as práticas condenadas no contexto hebreu. Número 1. Prostituição cultual, masculina e feminina. Nos cultos cananeus era comum o uso de prostitutos e prostitutas sagradas, o Kedeshim e Kedeshot, em hebraico. Pessoas eram oferecidas sexualmente nos templos como forma de agradar as divindades e atrair fertilidade para as colheitas. A relação sexual não era afetiva, mas um ato de idolatria ritualizado. Referência disso está no Deuteronômio 23, 17 e 18, que proíbe explicitamente prostituta sagrada e prostituto sagrado em Israel. O que diz esse texto? Deuteronômio 17, quer dizer, não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. 18. Não trarás salário de prostituta, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus, por qualquer motivo, por qualquer voto, porque estes ambos são igualmente a abominação ao Senhor teu Deus. Segundo item, relações abusivas e de dominação. Incluíam práticas como incesto, adultério e exploração sexual. O poder do homem mais velho, do pai, do sacerdote, se sobrepunha à dignidade do outro. Essa que era a cultura, esse que era o modelo. O sexo era usado como forma de dominar, humilhar e explorar. Levítico 18 lista relações proibidas com parentes próximos, com mulheres menstruadas, adultério com mulher de outro homem, etc. Terceiro grupo que era condenado: sacrifícios sexuais ligados à idolatria. Algumas religiões pagãs associavam sexo e sacrifício. A entrega sexual podia acompanhar a oferta de crianças a Moloque, por exemplo, está em Levítico 18 e 21. A ideia era empurrar os limites da pureza para mostrar devoção ao ídolo. E por último, número 4, o quarto tipo que era condenado: práticas homoeróticas no culto cananeu. As relações entre homens mencionadas em Levítico 18, 22 e 20, 13 estão no mesmo bloco
o mesmo bloco das proibições idolátricas. Então é dentro desse contexto. Para Israel, imitar essas práticas para se contaminar com o culto estrangeiro era a abominação. Ou seja, a condenação não é contra a homoafetividade, que era inexistente como categoria na época, mas contra ato sexual ritual associado à idolatria. E por último, número 5, o quinto tipo condenado, a zoofilia, que é sexo com animais. Também aparece na lista de Levítico 18, 23. Era parte de alguns rituais de fertilidade em povos vizinhos, acreditando que isso unia homem, animal e divindade da natureza. E para fechar essa parte, por hoje, concluindo, as proibições sexuais de Levítico 18 e 20 não surgem de uma moral sexual abstrata, mas de uma tentativa de separar Israel das demais práticas idolátricas cananeias. O alvo era prostituição sagrada, abuso, incesto, adultério, sacrifício sexual, zoofilia e ritos homoeróticos e idolátricos. A homoafetividade estável, baseada em amor e compromisso, não fazia parte da realidade conhecida pelos hebreus e, portanto, não foi condenada diretamente e nem indiretamente. Ou seja, a condenação não era contra o amor entre pessoas do mesmo sexo, categoria inexistente à época, mas contra práticas sexuais associadas à idolatria, exploração e desordem comunitária. Eu acho que aqui já dá para você abandonar, você que é extremista, radical religioso, abandonar os seus ataques contra a comunidade LGBT, QIPN+, contra os homossexuais, lésbicas, trans e demais da categoria. Até o próximo vídeo.